Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Lucas Silva e você está no canal onde a gente fala de carro do jeito que tem que ser. Direto, prático e sem enrolação. Se você quer entender melhor o seu veículo, aprender dicas de manutenção e ficar por dentro de tudo que rola no mundo automotivo, já chega deixando aquele like, se inscreve no canal e fica comigo até o final do vídeo, porque tem muita dica boa Parece que vindo por aí. estamos nos concentrando na economia de combustível há décadas. E isso é bom. A questão, então, é como obter uma melhor economia de combustível. Se quiser saber como melhorar a economia de combustível, procure o óbvio em seus hábitos de consumo de combustível e esteja preparado para tentar o que ainda não tentou. Aqui estão algumas dicas que você deve ter em mente. 1. Encha os pneus é uma dica antiga, mas você ficaria surpreso com a quantidade de pessoas que negligenciam essa dica. A pressão dos pneus deve ser verificada uma vez por mês. A maioria de nós a verifica uma vez por ano e somente se observarmos um abaulamento na lateral. A pressão dos pneus deve ser mantida para economia de combustível, mas também para sua segurança. A última coisa a fazer é encher os pneus com nitrogênio, que funciona mais frio e mantém a pressão melhor do que o ar. Verificar a pressão dos pneus periodicamente ao abastecer é um bom hábito a ser desenvolvido. 2. Mude seus hábitos de direção. Também já ouvimos essa frase antes, mas agora ela se aplica mais do que nunca. Dirija como se houvesse um ovo entre seu pé e o acelerador. Dirija com um acelerador leve e faça o possível para permanecer em overdrive ou final drive quando der a partida. Outras dicas de direção para economizar combustível incluem procurar a superfície mais lisa da estrada, que requer menos energia. Consolide as tarefas e adote a abordagem UPS para planejar cada viagem ao pé da letra. Você é um freio de pé esquerdo? Os freios de pé esquerdo tendem a pisar no pedal do freio ao acelerar. Mantenha um acelerador estável e faça ajustes finos de potência. 3. Tempo de ignição. O tempo de ignição é sempre um assunto de debate quando se trata de potência e eficiência energética. Para obter a eficiência ideal, você deve usar o tempo de ignição logo abaixo da batida da faísca, onde obtém o máximo de potência e eficiência. Deve-se deixar espaço suficiente para a má qualidade do combustível e para condições de carga alta, quente, ao mesmo tempo em que se deve levar o tempo de ignição o mais longe possível sem danificar o motor. 4. Limpe o filtro de ar. Esse procedimento faz muitas pessoas suspirarem, mas ainda é um aspecto da manutenção que não verificamos com frequência suficiente. E se você mora no sudoeste seco e empoeirado, os filtros de ar devem ser inspecionados com frequência, mensalmente, quando você verifica a pressão dos pneus. 5. Sensores inspecionados e substituídos. Datic elektronewe uprawlenia dvigatelem EEC, et enervnia kanchania system wprisketopliwe i zажигания. Besnik computer vashiva dvigatil ane smojet vipolnot svayu robotu dolzhnym obrazom, если вообще сможет ее выполнять. К ним относится датчики температуры охлаждающие жидкости, температуры всасываемого воздуха, массового расхода воздуха, положения дросельной. Заслонки, кислороду 2, запуски коленчатого запуски кулачков, вид циркуляции отработавших газов ЭГР, давление воздуха в коллекторе. Продувки канистры испарителей и автоматические коробки передач. Каждый из этих датчиков обеспечивает входной сигнал, который необходим электронному блоку управления двигателя для обеспечения его нормальной работы. Через каждые 7 мил пробегов все электронные датчики управления двигателем проверяются и, при необходимости, заменяются для обеспечения оптимальной работы и экономии топлива. Следуйте рекомендациям производителя. 6. Очистите топливные форсунки. O debate interminável sobre a limpeza e a substituição dos injetores de combustível. É verdade que os injetores de combustível podem viver indefinidamente. Até mesmo os injetores de combustível mais negligenciados ainda funcionam de forma valente porque os injetores de combustível são, em grande parte, autolimpantes. Eles giram ao abrir e fechar, limpando a agulha e a sede. E, a menos que o fabricante do seu carro sugira a limpeza dos injetores, esqueça. Se achar que precisa substituir os injetores de combustível, faça isso a cada 100 mil milhas e durma em paz. 7. Tem um carro mais antigo? Instale o overdrive. Se você possui um carro clássico mais antigo, especialmente um dos muscle cars clássicos, e deseja maior economia de combustível para viagens longas, considere a possibilidade de instalar um overdrive. Há kits completos de overdrive manual de 5 e 6 velocidades prontos para uso da Modern Driveline, onde você pode fazer tudo em uma única parada. A GR Vendors oferece kits de overdrive aparafusados para uma variedade de transmissões manuais e automáticas antigas. Esses são sistemas de overdrive invisíveis que podem
ser instalados em um carro clássico e ninguém além de você saberá que eles estão lá. No modo overdrive, seu carro vai consumir combustível em vez de engoli-lo. 8. Faça um ajuste no dinamômetro. Alguns entusiastas de automóveis visitam lojas de dinamômetro o tempo todo para obter desempenho de ajuste de dinamômetro no mundo real em sua busca por potência. Mas você sabia que o ajuste personalizado do dinamômetro também pode melhorar a economia de combustível? O segredo é comunicar o que você deseja com o ajuste do dinamômetro. Ao recalibrar as curvas de combustível e ignição, a economia de combustível pode melhorar com a potência. Além disso, uma boa oficina de dyno também pode encontrar áreas problemáticas que precisam de atenção, como sensores de O2, injetores de combustível defeituosos, falhas de ignição e muito mais. Certifique-se de que o trabalho seja feito corretamente e não anule a garantia do fabricante. 9. Válvula EGR pegajosa. A válvula EGR é muito pouco notada até falhar, e, quando ela falha, pode causar uma marcha lenta irregular ou um motor que não funciona em marcha lenta. A válvula EGR abre e fecha de acordo com o movimento do acelerador e o vácuo no coletor de admissão para reduzir as emissões de escapamento. Se ela permanecer aberta devido a depósitos de carbono e distorção térmica, isso criará um vazamento de vácuo e um funcionamento irregular. Isso afetará negativamente a economia de combustível. Verifique a recomendação do fabricante para a substituição da válvula EGR. 10. Emissões evaporativas. O sistema de controle de emissões evaporativas do seu veículo afeta indiretamente o desempenho do motor e a economia de combustível. O sistema de emissões evaporativas consiste em tubos de sucção, um cartucho de carvão e solenoides de purga. A função das emissões evaporativas é reter os vapores de combustível no tanque e enviá-los ao motor para combustão. Com o tempo e o uso, as mangueiras ficam secas e apodrecidas, o cartucho fica contaminado e os solenoides de purga podem se desligar. Se o seu veículo tiver mais de 100.000 milhas, verifique essas peças e siga as recomendações do fabricante. Você pode substituir 100% do sistema de emissões evaporativas a cada 100.000 milhas. Essa é a atitude ambientalmente responsável a ser tomada e contribuirá indiretamente para a economia de combustível. 11. Velas de ignição novas. A alegação do fabricante de 100.000 milhas entre as revisões programadas nos tornou descuidados. Achamos que os carros não precisam de manutenção, com exceção de pastilhas de freio, pneus, amortecedores e filtros desgastados. No entanto, as velas de ignição precisam ser substituídas a cada 50.000 milhas. É claro que você pode rodar 100.000 milhas ou até mais com um conjunto de velas de ignição com ponta de platina. Entretanto, à medida que os sistemas de ignição de alta energia martelam os eletrodos cruzados, a lacuna aumenta e a faísca se torna menos consistente e intensa. Adquira um novo conjunto de velas de ignição para obter maior economia de combustível. E, enquanto estiver fazendo isso, verifique as bobinas de ignição e o chicote de fiação. 12. Vazamentos de vácuo. Os vazamentos de vácuo são facilmente um dos problemas de funcionamento mais negligenciados, pois tendemos a pensar no pior e a não perceber a sucção parasita. Os vazamentos de vácuo geralmente não são detectados. Como muitas operações sob o capô dependem do vácuo do coletor de admissão, aparentemente há quilômetros e quilômetros de mangueiras de vácuo de para-choque a para-choque. As mangueiras de vácuo apodrecem, assim como os T's e outras conexões. E, quando isso acontece, criam vazamentos de vácuo, que podem interromper o sistema de controle eletrônico do motor. Os sensores de O2 detectam condições ruins e enriquecem a mistura para compensar. A marcha lenta fica irregular ou anormalmente alta e há menos potência. O resultado é uma economia de combustível ruim. 13. Regulador de pressão de combustível. Os reguladores de pressão de combustível geralmente são componentes durante a vida útil do veículo, mas podem falhar. Verifique a recomendação do fabricante, mas é uma boa ideia trocá-los a cada 100.000 milhas para manter a pressão do combustível dentro dos limites e seu veículo na estrada. Um regulador de pressão de combustível com defeito pode resultar em excesso ou ausência de pressão de combustível. Excesso significa alto consumo de combustível e desempenho ruim. 14. Bobinas e chicotes de ignição. Novamente, ouvimos com frequência a recomendação de 100.000 milhas entre as revisões programadas. Entretanto, os sistemas de ignição de alta energia e as temperaturas escaldantes sob o capô esgotam os componentes da ignição. Os sistemas de ignição do tipo bobina na tampa praticamente eliminaram os cabos de ignição. Entretanto, muitos sistemas convencionais de ignição e distribuição de bobinas permanecem. Ao trocar as velas de ignição, lembre-se de verificar e, se necessário, trocar os cabos de ignição e as bobinas enquanto estiver fazendo isso. Isso mantém todo o seu sistema de ignição atualizado, além do negócio de ignição. Como sempre, verifique as recomendações do fabricante.
15. Ventilação do cárter. A maioria das pessoas nunca considera a válvula de ventilação positiva do cárter, PCV, no mesmo processo de pensamento da economia de combustível, mas ela pode ter um efeito. Toda vez que trocar o óleo, verifique o funcionamento da válvula PCV. Com o motor em marcha lenta, remova a válvula PCV da tampa da válvula e verifique se há vácuo. A válvula PCV mantém o cárter do motor ventilado e livre de umidade e outros contaminantes. Ela também pode ser uma grande fonte de vazamentos de vácuo. 16. Tampa do bocal de abastecimento de combustível. Uma tampa de enchimento de combustível não justificada fará com que você receba uma luz de verificação do motor na maioria dos veículos de modelos mais recentes. Isso também lhe custará economia de combustível, pois o combustível tem uma alta taxa de evaporação. Uma tampa de abastecimento solta permite que os vapores de combustível escapem, causando também o mau funcionamento do sistema de emissões evaporativas. 17. Ventiladores e economia de combustível. As ventoinhas de resfriamento podem melhorar a economia de combustível ou torpedeá-la completamente. Ventiladores de aço inflexíveis roubam potência e economia de combustível. O ventilador de arrefecimento do motor mais eficiente é o ventilador de embreagem termostática. Ele é acionado e opera quando é necessário e fica livre quando não é necessário. Os ventiladores de arrefecimento termostáticos elétricos ainda são a melhor maneira de reduzir o consumo de combustível. Se você escolher e dimensionar o seu corretamente, poderá obter melhor resfriamento e maior economia de combustível. 18. Sempre trapaceia com pontos. Se você dirige um carro convencional e continua navegando na autoestrada com pontos de parada, está queimando quantidades excessivas de combustível. A conversão da ignição eletrônica ignitor da Pertronix é instalada em 30 minutos e melhora o manuseio e a economia de combustível. Toda vez que uma vela de ignição falha, o precioso combustível é perdido no tubo de escapamento. O ignitor praticamente elimina as falhas de ignição. 19. Viva sem ar-condicionado. Quando as temperaturas ficarem vermelhas no termômetro, ligue o ar-condicionado do seu carro. No entanto, nós nos tornamos moles. Os motoristas ligam o ar-condicionado mesmo quando as temperaturas estão na agradável faixa dos 70 graus, porque gostamos de coisas constantes. Quando as temperaturas caírem para os 70 e até 80 graus, resista ao impulso de ligar o ar-condicionado. Se você tiver um carro antigo com um compressor de pistão grande e pesado, considere a possibilidade de fazer o upgrade para um compressor de placa de câmbio rotativo Sandem mais eficiente da Classic Auto Air. 20. Redução do atrito igual economia de combustível. A tecnologia de motores nos trouxe excelentes componentes de reposição que reduzem o atrito interno, liberam potência e aumentam a economia de combustível. A tecnologia do eixo de comando de válvulas e do balancim de rolos melhora a economia de combustível porque reduz drasticamente o atrito interno. Se você levar essa lógica um passo adiante com rolamentos de câmbio e hastes de comando, reduzirá ainda mais o atrito. Uma folga mais generosa entre o pistão e a parede do cilindro e a folga do rolamento aumentam a economia de combustível, mas apresentam um risco de desgaste prematuro. 21. Injeção eletrônica de combustível aparafusada. O mercado de reposição nos trouxe uma grande variedade de tecnologias aparafusadas. Para os muscle cars clássicos, empresas empreendedoras como a Edelbrock, Olay e várias outras nos trazem a injeção eletrônica do corpo do acelerador que é aparafusada no lugar de um carburador. E se você instalá-la corretamente, ela pode ser discreta, de modo que ninguém sabe que ela está lá, só você. 22. Lubrificantes sintéticos. Os lubrificantes sintéticos, como o óleo de motor Mobil 1, podem oferecer melhor proteção e desempenho do que os óleos de motor convencionais. Eles também proporcionam lubrificação superior às peças móveis, o que pode ajudar essas peças a durarem mais. E devido à sua durabilidade, você pode dirigir por uma distância maior entre as trocas de óleo. A lubrificação sintética melhora a economia de combustível e libera potência. 23. Alinhamento frontal. O bom alinhamento frontal não é apenas uma questão de dirigir, também tem a ver com resistência ao rolamento e economia de combustível. Se os seus pneus nos quatro cantos estiverem lutando pela estrada porque não estão alinhados corretamente, você não estará apenas gastando mais combustível, mas também sacrificando a vida útil dos pneus. A regra geral para o alinhamento dianteiro é uma pitada de cambagem negativa para uma boa curva e uma pitada de convergência para um bom retorno ao centro após a curva. Se você estiver lutando contra a roda, seus pneus estarão lutando contra o meio-fio e queimando combustível. 24. Conversores catalíticos bloqueados. Se o desempenho se deteriorar e o consumo de combustível aumentar, há uma boa chance de que os conversores catalíticos estejam bloqueados. Consulte uma oficina de smog, exaustão de boa reputação e certifique-se de que os gatos foram verificados adequadamente. A economia de combustível é perdida devido a um sistema de escapamento bloqueado. 25. Ajuste incorreto do freio. Freios
muito apertados, somente freios a tambor, reduzem a velocidade e consomem mais combustível. O ideal é que a tração seja leve, mas não tão apertada que aqueça, forçando-o a queimar mais combustível e lonas de freio. E assim chegamos ao final do nosso vídeo sobre 25 dicas para economizar combustível. Esperamos que essas estratégias ajudem você a reduzir seus gastos e a contribuir para um meio ambiente mais sustentável. Lembre-se de que pequenas mudanças no seu dia a dia podem fazer uma grande diferença. Se você gostou do conteúdo, não esqueça de curtir e compartilhar com amigos. Até a próxima!